Você já se perguntou por que sente aquele vazio, mesmo tendo tudo? Por que reage com raiva a pequenas críticas? Ou sente medo de ser abandonado, mesmo por quem já provou que te ama? A resposta pode estar nas primeiras pegadas da sua vida. Aquelas marcas invisíveis que ficaram registradas na alma, ainda na infância. Antes mesmo de você saber falar, já estava sendo moldado. A ciência mostra que até os 7 anos, a mente da criança está em estado de absorção total, um terreno fértil onde tudo que se diz, se faz ou se omite vira verdade subconsciente. Se você foi ignorado, rejeitado ou comparado, mesmo sem entender, sua alma gravou aquilo como: eu não sou suficiente, eu sou invisível, preciso me esforçar para ser amado. E o tempo passou, mas a programação emocional continua rodando. A Bíblia já dizia isso antes da ciência. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22:6. Essa instrução pode ser positiva ou pode se tornar uma prisão. Mas há uma saída. Deus tem poder para curar a alma ferida e reprogramar o subconsciente. A cura começa quando você se permite enxergar as raízes e entregar a sua história nas mãos do Criador. Ele não apenas limpa o que foi escrito errado, mas escreve uma nova identidade baseada na verdade do céu. Se esse conteúdo está tocando você, inscreva-se agora no canal. Aqui falamos de cura interior, alma, infância, subconsciente e transformação à luz da Bíblia. Cada vídeo é uma chave para libertar quem você realmente é em Deus. No próximo episódio, vamos explorar como o coração da criança é um terreno espiritual onde o céu ou o inferno podem plantar sementes. Te espero na próxima parte. Você já parou para pensar que o que foi plantado em você quando criança ainda floresce, mesmo depois de adulto? Talvez você esteja colhendo frutos de palavras duras, rejeições silenciosas ou ausências que nunca foram explicadas. A Bíblia nos alerta com sabedoria eterna. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Na infância, o coração da criança é um terreno espiritual aberto, puro e pronto para absorver tudo o que recebe. Palavras, gestos, exemplos, tudo vira semente. E como um solo fértil, o subconsciente infantil transforma essas sementes em raízes profundas. Se a criança cresce ouvindo que ela não serve para nada, essa mentira se fixa. Se ela cresce em um ambiente de aceitação, o amor se firma como base. Por isso a infância é o campo onde se define o tipo de fruto que será gerado na vida adulta. A ciência já mostra que as experiências emocionais nos primeiros anos moldam estruturas cerebrais e padrões subconscientes. Mas o que a ciência apenas comprova, a Bíblia já ensinava há milênios. Deus confiou aos adultos o privilégio e a responsabilidade de semear no coração da criança verdades eternas. E se você, como muitos, recebeu sementes erradas, a boa notícia é que Deus é o agricultor que pode arrancar as ervas daninhas e plantar uma nova história. Ainda dá tempo de transformar seu interior. Não importa a sua idade, seu coração ainda pode ser restaurado. Se isso faz sentido para você, inscreva-se agora no canal. Aqui unimos a Bíblia, a ciência da mente e princípios eternos para transformar corações feridos em vidas curadas. Na próxima parte, vamos revelar como os primeiros 7 anos de vida funcionam como 7 chaves que programam sua alma e como Deus pode virar essas chaves para te libertar. Não perca, te espero lá. Nos bastidores da sua mente existe um código silencioso que foi escrito entre os seus 0 e 7 anos de idade. Esse código define como você reage à rejeição, como lida com o amor, sucesso, fracasso e até com Deus. Mas você não escreveu esse código conscientemente. Ele foi escrito por experiências, palavras, exemplos
e silêncios. A neurociência explica que nos primeiros anos de vida, o cérebro da criança opera majoritariamente em ondas cerebrais do tipo teta, o mesmo estado mental da hipnose. Ou seja, o que você ouviu, sentiu e presenciou foi gravado direto no subconsciente, a parte da mente que comanda 95% da sua vida. Esses 7 primeiros anos são como 7 chaves. Cada fase abre ou fecha portas emocionais e espirituais. Chave 1. Identidade. Quem sou eu? Chave 2. Valor. Eu sou importante ou ignorado? Chave 3. Segurança. O mundo é confiável ou ameaçador? Chave 4. Afeto. O amor é acessível ou condicionado? Chave 5. Limites. Há estrutura ou caos? Chave 6. Comunicação. Posso falar ou serei silenciado? Chave 7. Espiritualidade. Deus é próximo ou distante? Essas chaves não formam apenas a personalidade, mas criam as travas invisíveis que regem a vida adulta. A Bíblia nos ensina que tudo começa no interior. Como imagina em sua alma, assim ele é. Se durante a infância você absorveu mensagens negativas, como não tem valor, não pode confiar, não é amado, essas ideias viraram raízes emocionais profundas, mas nenhuma raiz é mais forte do que a verdade que Deus declara sobre você. A boa notícia é que mesmo que essas chaves tenham sido mal utilizadas, Deus pode restaurar cada uma delas. Ele tem autoridade para abrir portas que foram trancadas por traumas e fechar acessos onde o inimigo plantou mentiras. Na próxima parte, vamos falar sobre como as palavras dos pais ou sua ausência moldam o subconsciente e constroem crenças invisíveis que regem a vida adulta. Prepare-se para uma revelação profunda. Talvez você não se lembre com clareza das palavras ditas a você quando era criança, mas o seu subconsciente se lembra de tudo. E mais do que palavras, ele gravou o tom, a intenção e a emoção por trás de cada frase dita ou não dita. A voz dos pais é como a primeira profecia que uma criança ouve sobre si mesma. É ela que molda a autoestima, a visão de mundo e até a forma como a pessoa enxerga Deus. Se um pai disse: "Você só faz besteira. Você é um peso. Você é burro", a criança absorve aquilo como verdade absoluta. Não é apenas um comentário. É um comando mental que entra direto no sistema emocional da alma e se transforma numa crença limitante. E esse padrão se repete por décadas. A Bíblia nos alerta sobre o poder da palavra. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. O que foi dito na infância ainda ecoa silenciosamente na mente adulta. Talvez hoje você se sabota nos relacionamentos, no trabalho ou até na sua vida espiritual, sem perceber que está apenas repetindo mentalmente o que ouviu aos 5 anos. Mas há esperança. Deus é Pai, e Ele tem uma voz mais alta que qualquer voz terrena. A voz de Deus cura a alma, reprograma a mente e reconstrói a identidade. Quando você começa a meditar na palavra, substitui frases destrutivas por declarações eternas. Você é meu filho amado. Você é mais que vencedor. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. O que foi distorcido pode ser realinhado. O que foi quebrado pode ser restaurado. Na próxima parte, vamos falar sobre as feridas invisíveis da infância. Traumas silenciosos que deixaram marcas profundas na alma, mas que Deus quer curar por completo. Prepare-se para um mergulho no coração emocional da criança interior. Nem todo trauma grita. Alguns apenas se calam e se escondem.
Mas mesmo em silêncio, eles continuam atuando dentro da alma, sabotando relacionamentos, destruindo a autoestima, gerando ansiedade, medo e até bloqueando a fé. Um trauma invisível pode ser um olhar de desprezo, uma ausência constante, um abandono emocional. Talvez ninguém nunca te bateu, mas te ignoraram quando você mais precisava. Te humilharam na frente dos outros. Ou talvez você cresceu tentando ser perfeito, apenas para ser notado. Essas feridas não cicatrizam sozinhas. Elas ficam ali, ocultas no subconsciente e crescem como raízes profundas, interferindo em tudo. E o mais grave, muitas dessas cicatrizes emocionais se tornam espirituais, bloqueando até mesmo a imagem que a pessoa tem de Deus como Pai. A Bíblia fala sobre isso com sabedoria. O espírito do homem sustenta a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? Provérbios 18:14. O espírito abatido não se cura com frases prontas. Ele precisa de cura interior verdadeira. E essa cura não vem da lógica, mas da presença de Deus. A boa notícia é que Jesus não veio apenas para salvar o espírito, mas para restaurar a alma. Ele disse: "O Espírito do Senhor está sobre mim, para curar os quebrantados de coração." Lucas 4:18. A restauração começa quando você permite que a luz de Deus entre nos lugares que você esconde até de si mesmo. Quando você entrega suas dores ao Criador, Ele não apenas alivia, Ele reprograma, Ele reescreve a sua história, cicatriza por dentro, limpa a mente subconsciente e transforma a dor em propósito. Na próxima parte, vamos falar sobre a construção da identidade falsa, como crenças impostas na infância distorcem quem você acredita ser e como Deus quer restaurar sua verdadeira essência. Não perca, vai ser libertador! Quem te disse que você era tímido demais? Quem te disse que você não merecia amor? Que era burro, fraco, pequeno demais para sonhar grande? Muitas das coisas que você acredita sobre si mesmo não foram escolhidas por você. Foram impostas. Durante a infância, você era como uma folha em branco, mas as experiências, palavras e rejeições começaram a escrever ali uma identidade distorcida. A verdade é que a maior parte do que você pensa ser, na verdade, foi instalado no seu subconsciente nos primeiros anos de vida, sem o seu consentimento, e você passou a viver em função disso. A Bíblia nos mostra um momento impactante. Em Gênesis 3:11, Deus pergunta a Adão: "Quem te disse que estavas nu?" Essa pergunta atravessa os séculos e ainda nos confronta hoje. Quem te disse que você é indigno? Que Deus não te ama? Que você não tem valor? Deus não disse isso. Mas o trauma, a ausência e a crítica disseram. E o pior, você acreditou. A sua identidade foi amarrada a rótulos, e esses rótulos viraram sua verdade interna. Mas há uma verdade maior, a verdade de Deus. A palavra diz: "Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa." 1 Pedro 2:9. "Antes que te formasse no ventre, te conheci." Jeremias 1:5. Você não é o que disseram sobre você. Você é o que Deus escreveu sobre você antes de você nascer. E essa verdade pode reprogramar sua mente, curar sua alma e libertar você para viver a sua verdadeira identidade. Na próxima parte, vamos entender como o inimigo tenta plantar mentiras ainda na infância, porque ele sabe que se controlar a mente desde cedo, pode controlar o destino. Prepare-se. Vamos expor as estratégias espirituais que tentam destruir a identidade desde o berço.
Você acha mesmo que o inimigo espera a fase adulta para começar a atacar? Não. Ele começa na infância. Ele sabe que se conseguir ferir uma criança na base, na mente, na alma e na identidade, ele terá um adulto enfraquecido, inseguro e perdido espiritualmente. A Bíblia mostra isso com clareza. No nascimento de Moisés, o faraó mandou matar todos os meninos hebreus. No nascimento de Jesus, Herodes mandou matar todas as crianças de até 2 anos. Esses ataques não eram apenas físicos, eram espirituais. O inimigo tentava impedir o propósito antes mesmo dele florescer. E até hoje é assim. O inimigo lança palavras, rejeições, abusos, comparações e traumas ainda na infância, porque ele conhece o poder do subconsciente. Ele sabe que o que é plantado ali dirige a vida, e que uma alma ferida pode paralisar um chamado eterno. Por isso ele se move com pressa. Antes que a criança descubra sua identidade em Deus, o diabo tenta roubar, matar e destruir, mas Deus nunca deixou os pequenos desprotegidos. Jesus disse: "Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho." Essa declaração mostra que o céu leva muito a sério a proteção das crianças. E hoje Deus quer restaurar os que foram feridos na infância. Não importa o que foi dito ou feito, você não é o que o inimigo tentou construir em você. Você é o que Deus declarou desde o ventre, escolhido, separado, chamado pelo nome. E na próxima parte, vamos ver como Jesus reagia diante das crianças e como o coração dele nos revela o caminho da cura, da reconexão e da restauração espiritual desde os primeiros anos de vida. Vai ser profundo. Nos encontramos lá. Em um mundo que ignora os pequenos, Jesus fez o oposto. Enquanto os discípulos queriam afastar as crianças, ele as trouxe para perto. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Mateus 19, 14. Esta frase não é um gesto fofo, é uma declaração espiritual profunda. Jesus está dizendo que o reino de Deus pertence aos puros, aos ensináveis, aos que ainda não foram corrompidos pelo mundo. Mas veja bem, ele não disse isso apenas para as crianças da época. Ele disse para mim e para você, que um dia fomos pequenos e talvez não fomos protegidos. Muitos de nós não ouvimos que éramos importantes. Não fomos guiados à presença de Deus. Faltou direção. Faltou bênção, faltou presença. Jesus nos mostra que proteger uma criança é mais do que cuidar do corpo, é alimentar a alma, guiar o espírito e construir identidade. E ele ainda chama os adultos de volta ao início, quando diz: "Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele." Marcos 10, 15. Receber como uma criança é voltar ao estado de entrega, fé e pureza. É confiar que, mesmo que sua infância tenha sido marcada por dor, o Pai Celestial pode reescrever sua história com amor, direção e propósito. Jesus não apenas abraçou as crianças, ele abriu espaço para elas no reino. E agora, ele está abrindo espaço para curar a criança ferida que vive dentro de você. Na próxima parte, vamos entender como meditar na Palavra de Deus de dia e de noite é uma das armas mais poderosas para reprogramar a mente e substituir crenças negativas por verdades eternas. Não perca, é o início da transformação consciente. Você não é o que pensa uma vez. Você é o que pensa todos os dias. É por isso que hábitos formam identidade. E se sua mente foi programada por anos, com medo, culpa e rejeição, não será uma única oração que irá mudar tudo, mas será o processo de renovação diária, pela repetição da verdade. A ciência do cérebro já confirmou. O subconsciente é reprogramado por repetição, consistência e emoção. Mas isso a Bíblia já dizia há séculos. Antes,
tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. Meditar aqui não é algo passivo, é repetir mentalmente, confessar em voz alta, deixar a palavra entrar no fluxo automático da mente, exatamente onde as crenças antigas vivem. É por isso que Jesus respondeu ao diabo com a palavra no deserto. Não foi com emoção, nem com raiva, foi com autoridade baseada na repetição da verdade. Ele tinha a palavra gravada dentro. Você quer se libertar de pensamentos sabotadores? Quer vencer vícios emocionais, mentiras antigas e insegurança espiritual? Comece com um versículo por dia. Declare, memorize, substitua. Porque a mente não pode ficar vazia. Se você não enche com a verdade, ela será invadida pela velha programação. A Bíblia diz: sede transformados pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. Essa transformação não é mágica, é prática. E ela vem com disciplina espiritual diária. A palavra é mais do que letra, é código de cura. Quando repetida com fé, ela reescreve até os pensamentos automáticos do subconsciente. E no próximo episódio, vamos concluir essa jornada falando sobre como libertar a criança interior ferida por meio da verdade da palavra e experimentar a identidade original que Deus te deu. Vai ser profundo, vai ser libertador. Te encontro lá. Lá dentro de você, ainda existe uma criança. Uma criança que talvez não foi ouvida, que se sentiu sozinha, que carregou culpas que nem sabia explicar. E essa criança, mesmo em silêncio, grita nos bastidores da sua vida. Ela aparece na insegurança, no medo de errar, no perfeccionismo, na rejeição que ainda dói quando ninguém percebe você. Mas Deus te diz hoje: eu vi essa criança, eu a conheço e eu posso curá-la. A cura da criança interior não vem por olhar o passado com tristeza, mas por permitir que a verdade da palavra entre onde antes só havia mentira. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Essa verdade não é apenas teológica, é terapêutica. Ela liberta. Ela entra onde as palavras humanas não alcançam. Ela toca ao lugar onde os traumas se esconderam. Você não precisa continuar sendo controlado pelas dores da infância. Você pode sim ser reprogramado pela palavra de Deus. Quando você começa a declarar: eu sou amado, eu fui escolhido, Deus é meu Pai, sua alma começa a se alinhar com a sua verdadeira identidade. Não é mágica, é processo. Não é teoria, é fé colocada em prática. A criança interior não precisa mais se esconder, ela pode correr direto para os braços do Pai. Ele está te esperando desde sempre. Se essa série falou com você, saiba, Deus está iniciando um processo profundo de cura e restauração. Ele quer alinhar sua mente com a identidade que Ele mesmo escreveu sobre você antes da fundação do mundo. Aqui no canal, você encontra conteúdo que une Bíblia, cura emocional, transformação do subconsciente e restauração espiritual. Inscreva-se agora, ative o sininho e compartilhe esse conteúdo com alguém que também precisa ouvir essa verdade. A sua jornada de reprogramação pela palavra está só começando.